Se quiser ter uma equipe com bom desempenho, você tem uma equipe motivada. Estamos no Periscope. Envolvida? Opa! Legal, bem-vindo, chegando, corações. Muito bem. Então, o que muitas vezes o gestor não sabe é que o comportamento é consequência de um elemento da atitude, que é o elemento comportamental, que a gente pode dizer aqui, de modo geral, que é a motivação, que é a intenção, que é a decisão. Então, quando o indivíduo está motivado, está decidido, quando ele tem a intenção de fazer, dificilmente ele não consegue fazer. Então, obrigado, Léo. Dificilmente ele não consegue fazer. Então, o gestor precisa do comportamento, precisa do desempenho, precisa da entrega. E ele sabe que se conseguir a motivação, provavelmente essas pessoas vão entregar. Então, ele quer gente motivada. Só que o que às vezes ele não sabe é como é que essa motivação, esse elemento comportamental acontece. E a teoria da atitude mostra claramente o seguinte, que em relação a qualquer desafio, a qualquer situação, o ser humano reage de duas maneiras. O ser humano reage afetivamente, no sentido de eu gosto ou eu não gosto, e ele reage cognitivamente. É bom ou não é bom para a minha carreira? O afetivo é a criança. O afetivo é a criança. Então é a nossa criança. Você pode ter 90 anos de idade. Se a sua criança não está viva, feliz e brincando, você morreu e não sabe. Porque a essência da vida é isso aqui. É o balão da felicidade. Depois a gente vai falar de motivação. Motivação tem 3 elementos fundamentais: intensidade, direção e persistência. Intensidade é a essência do afetivo, é a paixão, é o gás, é a energia, é o entusiasmo, é aquilo que te tira da cama. Então você diz, cara, vou fazer um negócio legal, que massa. É o flow, é aqui, é aqui. Então, eu vejo isso como um balão da felicidade. Sempre que você consegue ter prazer no que faz, você vai ganhando, gamificando a história, você vai ganhando moedinhas de felicidade. Você vai acumulando aqui. Corações. Corações. Você vai corações que vão enchendo o seu balão da felicidade. E é dali, é daqueles corações, é daquela energia que você anda, que você come, que você levanta, que você faz, que você sai, que você viaja. É dali, é daquela energia. É a energia vital. Muito bem. Isso é a criança. A criança, isso aqui sempre funciona em sinais. Então, a criança, a primeira coisa, a criança, mesmo que o dono da criança tenha 40, 50, 60 anos, a criança olha para qualquer coisa e diz, eu gosto ou não gosto? Então, o sinal mais ou menos é eu gosto ou não gosto. Beleza? Bom, mas aí, normalmente, por exemplo, se a gente está no ambiente de trabalho, não é só a criança. Né? A criança diz, isso não vai ser legal. Isso vai ser um saco, eu tenho que fazer. Mas entre o cognitivo, entre o adulto, entre o racional, que diz, é necessário. Tem que entregar. É necessário. Entregar. Tem que entregar, tem um compromisso. Meta. Isso faz parte de uma carreira, faz parte. Enfim, é um contexto e há que haver coragem. É preciso coragem. E o adulto olha para aquele negócio, cara, a questão não é se eu gosto ou eu não gosto. A questão é se contribui para a minha carreira, se contribui para o meu projeto de vida, se faz parte dos meus compromissos, se é uma coisa que quando eu penso no adulto, quando eu penso na carreira, quando eu penso no longo prazo, na realização do sucesso, se isso se aproxima, me afasta desse ideal. Tá? Muito bem. Então, digamos que há um desafio, e o desafio é fazer uma apresentação no Periscope, liga o Periscope e vai live,
E a criança diz, caraca, que legal, vai ser divertido. Aí o cognitivo diz, cara, isso pode ser interessante, porque isso é uma competência, você cria uma rede de relacionamentos, você fala ao vivo, você adquire, você melhora a sua competência de falar em público, com a vantagem de não ser um público muito grande, com a vantagem de não ser tão óbvio, porque você não está na frente das pessoas, na verdade você está falando com o espelho. Eu assisti um periscope e o cara dizia, a melhor maneira de você treinar para fazer um periscope, vá para frente do espelho e fale, porque é muito difícil. Depois você tem um espelho na cara e você está falando com você. Quando você se habituar a falar com o espelho, vai ser fácil falar no periscope. E depois você vai para outros públicos mais amplos e você vai adquirindo essa competência. Muito bem. Muito bem, então, primeira coisa, o afetivo. Ah, legal, vai ser massa. O cognitivo. Isso é uma competência interessante. Isso é útil. É coerente. Me aproxima do sucesso. Me torna mais competente. Positivo. Aí esses dois conversam. Os dois conversam. O sinal é igual. Então, a criança está feliz e o adulto acha que é razoável. É coisa de adulto competente. A ordem é simples, faça. Esses dois se entendem e dão uma ordem ao comportamento. Perfeito. Quando é positivo, simples. Não? Faz bem o afetivo, o cognitivo acha que é razoável, que é adequado, que é útil. A ordem é, vai lá e faz. Antes feito que perfeito. Germano chora. Adorei, é meu lema. Antes feito que perfeito. Esse é o barato Periscope com o letra da turma. Transmite no livro. Vamos lá. Hashtag 6. Já achei. Percebemos. Muito bem. O problema é quando esses sinais não andam juntos. E aí, digamos, você recebe um desafio e a criança... Ah, não gosto não. Ah, não quero não. A criança. É muito chato, é muito chato. Não gosto, cara. Não gosto. Eu achei que ela estava dizendo agora. Ah, caramba. Aí, quantas vezes acontece? Você diz, tem um desafio, diz, cara, eu não vou gostar desse negócio. E o adulto diz, é importante, é fundamental, faz parte da sua competência, se vire. E aí você entra em dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva. E você fica dividido. Tem um lado que diz, cara, mas é preciso, isso é uma competência, eu tenho que aprender a fazer, cara, eu tenho que encarar, eu tenho que fazer. Aí o coração diz, cara, eu vou morrer, filho, eu vou me engasgar, vai dar branco, vai ser horrível, eu vou pagar um mico. E... Bom, esses dois, enquanto esses dois não se entendem e um convence o outro, e os sinais entram em convergência, a ordem que vai para a motivação é uma ordem meia boa. É o cognitivo dizendo, você vai ter que fazer. Você prometeu, então agora você vai ter que fazer, cara. Se vire. Se vire. Feito remédio que a gente toma em cruz, tapa o nariz para não sentir o gosto e para dentro. Tá? Ou então, a criança fica, mas eu não quero. Você não tem o direito de me forçar a fazer isso. É assim que a criança diz, eu não tenho direito. Não, mas eu não quero mais você como minha mãe. Eu quero outra mãe. Muito bem. A palestra do Tim Urban sobre a mente do procrastinador, ele dá outro nome para o Ah, eu não vi. que é o tomador de decisões racionais e o macaco da recompensa instantânea. Ah, é legal. Do cérebro que exatamente o cognitivo e o afetivo. E o afetivo. Essas coisas, tem que mandar logo pra gente. Manda sim. Manda sim. Ele mandou um monte pra mim e eu queria que eu visse, mas manda pra todo mundo. Não espera que eu selecione, não. Manda que é todo mundo. Manda, meu filho. Muito bem. Então, tá querendo tudo. Manda aí, bicho. Manda, bicho. Muito bem. Vamos lá? Então,
O grande problema na motivação acontece quando há essa dissonância cognitiva. Eu sempre brinco com meus irmãos. O irmão meu até que faleceu, ele era menino e foi para a praia. Eu estava estudando em casa, o papai tinha viajado para o interior, para a fazenda, não sei o que lá, e meu irmão tinha ficado comigo, porque ele só podia ficar se eu ficasse. E eu estava na faculdade, estava estudando, ele foi para a praia, eu fiquei estudando. Aí, uma hora ele me chega lá em casa esbaforido, eu devia ter uns 12 anos de idade. Esbaforido, nervoso, cansado. Ele, o que foi, mano? Semana eu estava conversando com a menina e tal, estava legal, estava um papo legal. De repente, ela me disse, vem cá conhecer meu pai. Cara, eu saí correndo, agora. Cara, conhecer meu pai, não. A criança disse que era não. A criança não. Então, quando você... Aí é outra história, vou apresentar você ao meu pai. Né? E aí começa. Como é que eu apresento? Bom, eu diria, eu gosto. Né? Meu pai pergunta, o que ele faz? Ele estuda, ele tem uma profissão, ele não sei o que lá. Então, para você fazer esses dois se encontrarem, precisa haver uma negociação. Sim. Muito bem. Então, quando esses se encontram, se entendem, a ordem é clara. Seja para se aproximar, seja para se afastar. Eu fui assaltada. Ladrão, digamos que aponta uma arma para mim. A criança fica apavorada. Negativo, ruim, não gosta. O cognitivo diz, cara, isso realmente não é bom negócio. É menos. A ordem é se vir para cair fora. Evitar essa situação. Então, quando os dois sinais se entendem, são convergentes, é mole. O problema da motivação é quando os dois sinais não são convergentes. Aí cria uma dissonância cognitiva e você fica para lá e para cá. Não, mas tem esse aspecto positivo, mas tem aquele negativo, eu não gosto, meu Deus do céu, como é que vai dar? A ordem que vem para cá é meia boca. Então, é difícil ter desempenho quando a motivação chegou meio misturada. Trazendo isso para a mentoria. Quando a gente é criança, a gente é essencialmente afetivo. O afetivo, eu costumo dizer que é a nossa herança animal. A gente é um animalzinho, instintivo. Pensa na criança, eu sempre lembro de Páscoa. Quando eu tenho um monte de sobrinho, a ideia da Páscoa, um monte de ovo, um monte de tio, aquele rolo. Aí a meninada quer comer tudo no domingo de Páscoa. Por quê? Chocolate, cara, um monte de chocolate. Aí a mãe diz, não pode, porque vai ter dor de barriga. Tem problema não. Tem problema não. É meu. Então a criança é focada no imediato, no prazer, na coisa gostosa, na felicidade naquele primeiro nível. Bom, a criança, se tiver sorte, tem um mentor que faz o papel do cognitivo. Então é o cognitivo que tem que pensar no futuro. É o cognitivo. As consequências. As consequências. Tá? Então, e aí entra dois tipos de cognitivos. O pai mentor, tocando o pai como exemplo, o pai mentor e o pai que não é mentor. O pai que não é mentor diz, você não faz porque eu não quero. Eu sei o que é melhor para você e você não tem que pensar, obedeça. Eu é que defino o que é bom para você. Você, criança, obedece e ponto final. Bom, o mentor não pode morrer. Porque o resto da vida ele vai precisar estar perto para decidir o que é bom para a criança, porque a criança não aprendeu a ser sua própria mentora. Então, o mentor, ele não só toma a decisão, mas ele explica. Ele estimula a criança a raciocinar, a levar em consideração diversos aspectos. Ele dá atividades desafiadoras, ele dá a oportunidade de vivências diferentes para a criança começar a dizer, dá a oportunidade de empatia para a criança se colocar no lugar do outro e dizer, cara, e se fosse comigo? Olha o que aconteceu, eu não ia gostar, então talvez seja melhor assim. Então, o cognitivo, quando começa, ele é todo do mentor, mas o mentor vai ajudando o mentorado a desenvolver. Então, a cada etapa do processo, o mentorado assume mais um pouco do seu cognitivo. Quando o indivíduo é adulto,